pessoas. Vou tentar aqui concluir essa reflexão preliminar sobre o bolsonarismo. E como eu disse, é uma intenção minha esgotar o fenômeno, mas eu achei importante destacar esses dois setores que compõem o fenômeno de massas ligado ao bolsonarismo. Agora, antes de retomar, eu queria fazer uma observação que eu acabei deixando passar no vídeo anterior, que falava sobre educação, né? E, e eu acabei esquecendo de mencionar que nesse tema o bolsonarismo elegeu como grande adversário o educador Paulo Freire, né? E isso não é por acaso, né? Paulo Freire é o grande antídoto contra o obscurantismo, né? Por isso foi eleito inimigo primordial, né? Paulo Freire é um dos pensadores mais libertários do país, né? Se não o mais libertário. E, curiosamente, enquanto os idiotas fingem ter estudado em Harvard, né, ele foi professor convidado lá, né? Assim como ele faz parte do currículo, né, na área de educação, e não apenas em Harvard, mas em várias universidades no mundo, e várias nos Estados Unidos, né, também. Isso prova o quanto são vira-latas os idiotas, né? Porque eles não sabem nem mesmo o que pensam as instituições que eles admiram. Então esse era um parênteses que eu gostaria de fazer ainda sobre o vídeo anterior. Nesse vídeo eu quero concluir falando sobre o fenômeno da teologia da prosperidade, que é a maior base social vinculada ao bolsonarismo. Ela hoje ela é composta a partir desse segmento, né? E o centro ideológico da teologia da prosperidade é instrumental, né? E ele existe porque é necessário legitimar o enriquecimento dos líderes, né? E a ferramenta que eles usam é uma variação do esquema de pirâmides, só que não se esgota porque é alimentado por uma indústria de pastores, né? E que passa a compartilhar o ganho da empresa, né, do empreendimento religioso, e acaba cumprindo um papel não só de renovação, né? Basicamente os líderes do início do império da teologia da prosperidade foram renovados, né? Poucos deles, exceto os grandes líderes, né? Poucos deles continuam atuando, ao menos na parte visível, né? Da, desse segmento. E então esses pastores, né, que trabalham no esquema meio taylorista, né, eles acabam elegendo apenas narrativas que reforçam, né, permanentemente a vitalidade desse esquema, né. Bom, mas esse neopentecostalismo, ele para existir no formato, né, da teologia da prosperidade, ele precisa marginalizar o evangelho, né? Então, a nova lei inaugurada ali por Cristo, né, pela figura de Cristo, ela tem que ser colocada à margem da narrativa principal, porque possui contradições assim flagrantes, né? E uma delas, inclusive, está ligada ao dinheiro, né? A teologia da prosperidade não prega a César o que é de César, né?
Ela, na verdade, se aproxima do Estado, né? E é natural que ela também queira se apropriar do que é de César, né? E, e o único aspecto importante do Novo Testamento que é reivindicado por eles é o Armagedon e o Apocalipse, né? Os dois elementos, não apenas um deles, né? Os dois. Inclusive a defesa que esses setores fizeram para que Bolsonaro se aproximasse de Israel cumpre um papel, né, um papel profético, né, de confirmação profética. E a intenção declarada desses setores é precipitar essa guerra do fim do mundo, né? E existe um contexto bastante bem amarrado nessas investidas, né? Porque a ideia, por exemplo, de amor ao próximo, ela é totalmente escanteada, né? E ela é colocada, e no lugar dela é colocada a primazia dos eleitos, né? E nisso existe uma semelhança grande com o nazismo, né? Ah, agora, pela mesma razão, né, da história de Armagedon, Apocalipse, o governo rejeita o levantamento da Fiocruz sobre drogas, né? Porque para o cumprimento dessa profecia, a humanidade tem que estar vivendo numa situação de Sodoma e Gomorra, né? Para que se justifique, né, a guerra do fim do mundo e a destruição, né, o apocalipse. Agora, esse apelo, né, aos eleitos não é nada inovador, né? A ideia de que eles não se misturam com os pecadores, né, porque são um povo eleito. E nesse sentido, esse segmento vai buscar alguma, alguma referência nas tradições puritanas, né, de setores que buscavam o isolamento do restante da sociedade, com uma grande diferença. Né? Eles não querem se isolar, mas querem tomar conta do mundo inteiro. Né? Inclusive a perspectiva universal, internacional, né, tem relação com isso. E também nesse sentido, o que se postula é um regime teocrático. Né? Então, tudo que não diz respeito à crença estipulada pelos líderes desse movimento é, é pecado, né, é degradação, e também por isso se rejeitam inovações da ciência. Né? É importante. Inclusive porque não vale, não é interesse que se curem doenças, por exemplo, né? Porque a doença cumpre um papel, a doença, as desgraças sociais também, cumpre um papel aí de dar um exemplo de coisas a serem purgadas, né? E, então, além da questão da punição, cumpre um papel de depuração social, né? Isso lastreado aí em passagens do Velho Testamento, né? As pragas, né? Enfim, tanto as pragas quanto os cavaleiros lá do Apocalipse, né? Então é importante esse clima de distópico, né? É importante para a contextualização ideológica desses setores, né? Então, por exemplo, ainda sobre o conflito com o Novo Testamento, é fundamental, aliás, os ataques ao Papa Francisco, né, tem relação com isso, porque é fundamental expurgar dessa teologia, por exemplo, a própria vivência do Cristo no Novo Testamento, que andava com os pobres, com os doentes, com as prostitutas, e para esse segmento, esses setores têm que ser expurgados. Eles são a causa
da guerra do Armagedon, né? Porque são impuros e precisam ser destruídos. Não devemos ter, na minha opinião, não devemos ter suspeita quanto a isso, né? Esses setores, por mais que assimilem um discurso supostamente democrático, não têm nenhuma intenção democrática em relação à convivência com esses setores. Na perspectiva deles está a destruição desses setores, né? E quem não for, não for como eles, né, tem que desaparecer, né? Bom, como eu dizia, eu não tenho a pretensão. Aliás, um último detalhe ainda sobre o funcionamento desse modelo, né? Quando eu falo lá do esquema de pirâmides, tem alguns aspectos assim que são notáveis, né? Que diferenciam bem esse neopentecostalismo do pentecostalismo, que inclusive teve um papel social importante no Brasil durante a ditadura, e eu chamo de pentecostalismo, embora não seja só os pentecostais, né? As tradições pentecostais, Batista, Assembleia de Deus, mas também setores, né, enfim, outros setores eu não vou nominar aqui porque eu iria me perder nesse levantamento, né? Existe um campo progressista na igreja presbiteriana, por exemplo. Então não se trata aqui de discutir a questão da fé protestante, porque ela tem valores aí que não se confundem com essa teologia da prosperidade. Mas é importante, por exemplo, a gente notar que essas igrejas, esses cultos, eles organizam cultos como cardápio da salvação, né? Então você tem lá, cada dia da semana, um objetivo, né? E funciona em esquema de self-service, né? Se você quer cura da doença, você vai lá no dia tal, se você quer prosperidade, você vai no dia tal. E os pastores aí funcionam, né, como líderes, né, como profissionais tayloristas, né? Fazem um esquema de produção mesmo. E ao contrário do que consta no Novo Testamento, eles atuam de fato como vendilhões do templo, né? Bom, o, o- como eu disse, a pretensão não era esgotar o assunto, e a rigor o próprio Bolsonaro ele é passageiro nesse fenômeno, né? E com toda certeza o pessoal fala de quando é que cai Bolsonaro, dão prazos e tal, mas a questão não é de prazo, pelo menos não no sentido sociológico, né? O Bolsonaro cai assim que a burguesia tiver certeza que ele vai ser incapaz de gerenciar os seus interesses. É isso, se resume a isso. E, então a indústria da crendice, que é inaugurada pela teologia da prosperidade, está tão identificada com a burguesia parasitária que inclusive tomou conta de meios de comunicação, né, com mídia, que seguem rigorosamente o mesmo papel dos supostos adversários, né, supostos concorrentes, né, a mídia como partido e instrumento ideológico da burguesia, né. Então isso aí é o capitalismo brasileiro, né, dando as mãos a um protestantismo sui generis, né, e né, o espírito do protestantismo dando as mãos ao capitalismo. Então Lutero e Calvino provavelmente estariam se revirando no túmulo, né. Então eu concluo aqui, sem intenção de esgotar o assunto, e com certeza vou voltar ao tema em outras oportunidades, né.